Meus irmãos, vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias, a título de leitura introdutória, devocional, Salmo de número 134. Abram aí, por favor. Salmo de número 134. Vamos ler todo o Salmo 134, vai do verso 1 até o verso 3. Aí depois, na sequência, a gente já lê o Salmo 135, do versículo 1 até o versículo 4. Então a gente vai pegar como esses dois salmos, pelo menos a parte do segundo salmo. Salmo 134 todo, Salmo 135, do versículo 1 até o versículo 4, ok? Então os irmãos assentados, acompanhem aí nas suas Bíblias a leitura desses textos. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor, Salmo de número 134. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário, e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Até aqui, Salmo 135, versículo 4, que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, na manhã de hoje, conforme nós até avisamos ontem aos irmãos, através do WhatsApp, nós iremos dar prosseguimento ao estudo que nós iniciamos no último domingo, que na verdade é mais uma parte de toda uma série que nós estamos considerando sobre a adoração, no seu aspecto corporativo, a adoração no seu aspecto coletivo, quando nós nos reunirmos como povo de Deus para assim celebrar, para assim exaltar, para assim adorar o seu santo e excelso nome. E conforme nós falamos na semana passada, desde o último domingo, nós estamos adentrando, vamos assim dizer, a aspectos mais práticos, a aspectos mais específicos que nos conduz dentro desta adoração. Que adoração? A adoração corporativa que nós prestamos a Deus, a adoração corporativa que nós prestamos ao Senhor. Tanto é que nós falamos em nossa palavra introdutória no domingo passado, que nós vamos trabalhar pelo menos 4 aspectos nesses próximos domingos: o tempo da adoração, o lugar da adoração, os elementos da adoração e a forma da adoração. De certa forma, quando nós consideramos esses aspectos, nós tentaremos responder a algumas perguntas básicas que se levantam em relação a esse tema. Quando adorar? Vimos isso quando nós estudamos o tempo da adoração. Onde adorar? Iremos estudar hoje. Como adorar e também o que fazer na adoração nos próximos domingos, se Deus assim quiser, se Deus assim permitir. Então, na semana passada, a gente venceu, vamos assim dizer, a primeira parte do nosso estudo, quando nós consideramos o tempo da adoração. Ou seja, Deus, dentro da palavra do Senhor, nos faz a exigência, pelo menos de um dia de 7 que Ele nos dá, para que parte desse dia venha a ser devotado à adoração, em especial à adoração no seu aspecto público. E aí nós observamos que isso é um princípio, é uma ordem que nós vemos logo na criação, logo no livro de Gênesis, e que perpassa todas as escrituras sagradas. É certo, conforme vimos que no Antigo Testamento, o 7º dia era o dia dedicado à adoração pública, à adoração ao Senhor. E hoje, dentro da dispensação da graça, esse dia é o primeiro dia da semana, o domingo, o que nós chamamos de dia do Senhor. Então, pode haver, e de fato houve, alteração no dia,
mas o princípio permanece o mesmo. Deus, ele requer que o adoremos, que o exaltemos, e ele separa um dia em especial para que nós possamos nos envolver nessa atividade, também para que nós possamos nos envolver nesse propósito. Então, nós vimos isso na semana passada, a partir da criação, sendo repetido lá no Decálogo, sendo vivenciado por Jesus Cristo, sendo praticado pela igreja primitiva e sendo experimentado por toda a igreja de Cristo ao longo desses últimos 2000 anos. Então, de certa forma, é um resumo daquilo que nós vimos na semana passada. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, amigos e amigas, nós vamos trabalhar o segundo aspecto daquilo que nós anunciamos desde a semana passada, ou seja, o lugar do culto, o lugar da adoração corporativa, o lugar onde nós nos reunimos para, como corpo de Deus aqui na terra, prestar a nossa adoração, prestar o nosso louvor, prestar a nossa exaltação ao seu santo e excelso nome. Então, na manhã de hoje, de maneira específica, nós iremos trabalhar este item. Que item? O lugar do culto corporativo. Inicialmente, meus irmãos, meus amigos, nós podemos dizer que o culto corporativo, ele exige a determinação de um local. O culto corporativo, ele exige a determinação de um local no qual ele deve acontecer. É interessante que existe uma certa similaridade com aquilo que nós vimos em relação ao tempo da adoração. Conforme nós observamos, a adoração corporativa, ela exige um tempo, ela exige um momento em que nós possamos nos devotar a Deus. E quando nós trabalhamos a adoração ainda, nós aprendemos que ela exige um lugar no qual essa adoração, obrigatoriamente, ela deva acontecer e ela deve, na verdade, acontecer. Sobre esse ponto, meus irmãos, meus amigos, do lugar da adoração, dessa determinação de um local para adorar a Deus, uma confissão de fé muito antiga, mas muito antiga mesmo, que data de 1562, ela fala o seguinte. Para quem quiser saber, a segunda confissão de fé é Helvética, que foi escrita em 1562 e que, de certa forma, regia a doutrina da igreja na Suíça e em alguns países ali no sul da França. Então, lá no artigo 22, ela fala o seguinte, em relação ao lugar de adoração. Abro aspas. Cremos que Deus não habita em templos feitos por mãos. Também sabemos que, por causa da palavra de Deus e seu uso sagrado, os lugares dedicados a Deus e o seu culto não são profanos, mas sagrados, e os que neles estão presentes devem conduzir-se com reverência e modéstia, reconhecendo que se encontram em lugar sagrado, na presença de Deus e dos seus santos anjos. Eu achei fantástica essa declaração aqui, conforme nós falamos, que encontramos no artigo 22 da segunda confissão de fé Helvética, que trata justamente sobre o lugar de adoração. E conforme nós acabamos de ler, nessas palavras que foram citadas, Deus de fato, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Conforme nós sabemos, Deus ele é imensurável. Conforme nós sabemos, Deus ele é infinito. E nós não podemos restringi-lo a um determinado local ou a determinados locais. Não, isso seria macular o entendimento da perfeição do nosso Deus. Contudo, a gente também não pode negar que Deus, na sua soberania, Deus, segundo a sua vontade, reserva alguns lugares, santifica alguns lugares. Santificar aqui no sentido de separar. Para quê? Para que esses locais, eles venham ser utilizados na sua adoração, no seu louvor. E uma vez que nós comparecemos a estes locais, o que é que nós devemos fazer? Nos comportar com modéstia. O que é que nós devemos fazer? Nos comportar com reverência, em virtude de nós estarmos na presença desse Deus, junto com outras pessoas, com o intuito de exaltar e de glorificar o seu santo e excelso nome. Então, essas duas coisas, elas devem estar sempre presentes na nossa mente. Repetindo, Deus, ele não pode ser restringido a um determinado local. Contudo, ele separa determinados locais
ele santifica determinados locais para que nestes locais o seu nome venha a ser exaltado, para que nestes locais o seu nome ele venha a ser adorado. E por isso, uma vez que nós nos apresentamos nestes locais, devemos nos comportar, meus irmãos, devemos nos comportar, minhas irmãs, com santa reverência, com santo temor, com modéstia, em virtude da consciência de que nós estamos verdadeiramente na presença do nosso Deus, verdadeiramente na presença do nosso Senhor. Então, assim a gente já vai vislumbrando o que seja esse lugar de adoração, o que seja esse lugar de louvor. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que quando nós lemos as Escrituras Sagradas, sobretudo o Antigo Testamento, a gente percebe que nas Escrituras Sagradas há um processo na compreensão do que seja esse local de adoração, do que seja esse local de culto e culto a Deus. Eu vou repetir, quando nós lemos as páginas das Escrituras Sagradas, sobretudo quando nós lemos as páginas do Antigo Testamento, nós vemos Deus desenvolvendo, através de um processo, a ideia de um lugar específico no qual ele deveria ser adorado, no qual ele deveria ser exaltado. Inicialmente, quando nós olhamos aquilo que nós chamamos de era patriarcal, e o que é essa era? A era dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Nós observamos pela experiência daqueles servos do Senhor no passado, que via de regra, Deus se apresentava de maneira sobrenatural. Deus se apresentava de maneira espetacular a eles. E na medida em que eles tinham aquelas experiências com o Senhor, os locais nos quais eles experimentavam aquelas experiências ficavam como que um local de adoração, um lugar sagrado, porque Deus havia se fazido presente naqueles locais. Infelizmente não dá para ver todos os textos que envolvem Abraão, que envolve Isaac, que envolve Jacó, dessas experiências, de visões de Deus, de encontros com Deus e da separação desses locais para a adoração a Deus. Mas eu queria chamar a atenção pelo menos a um texto, eu queria chamar a atenção pelo menos para um exemplo, para que esse princípio ele já possa ser alojado na nossa mente. Abram aí, por favor, meus irmãos, Gênesis capítulo 28, vamos ver aqui o exemplo de Jacó, a experiência que ele teve com Deus, e como aquele local no qual ele teve aquela experiência com Deus, ficou marcado como um local de adoração. Na verdade, ficou marcado como a casa de Deus, Betel. Abram aí, por favor, Gênesis capítulo 28. Eu vou convidar a vocês a terem um máximo de atenção, porque a gente vai desenvolver toda uma ideia e vocês vão perceber aonde a gente vai chegar no final do nosso estudo. Então, abram aí, Gênesis 28, versículo 16 até o versículo 22. Gênesis 28, 16 até o versículo 22. Qual o contexto aqui? A fuga de Jacó. Ele havia brigado com seu irmão, ameaçado de morte por Esaú, e ele vai e foge. E ao longo dessa fuga, vamos assim dizer, ele tem uma experiência com Deus, que é a visão da escada, que nós observamos desde o versículo 10. E fim daquela experiência, olhem só o que acontece, olhem só, a partir do versículo 16, para adiantar, depois vocês podem ler de maneira mais acurada o contexto da passagem. Gênesis 28, a partir do versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse, veja, a conclusão a que chegou Jacó, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E, temendo, disse, quão temível é este lugar? Que lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Veja como ficou marcada na mente de Jacó aquela experiência. Era o lugar onde Deus se fazia presente, era a casa de Deus, era um lugar temível, haja vista a reverência que nós devemos ter quando nós comparecemos perante o Senhor. E não para por aqui o texto, versículo 18. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E o lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, significa casa de Deus. Fez também Jacó um voto dizendo,
Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Verso 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então veja, meus irmãos, essa experiência que Jacó passou, veja como ficou marcado na sua mente, e que não foi uma experiência sem razão, sem propósito, não, muito pelo contrário. Jacó, ele marcou aquele lugar, erigiu aquela coluna, para que ficasse marcado que ali era a casa de Deus, foi o lugar em que ele teve encontro com o Senhor, então isso ficou presente, e aí foi se desenvolvendo um lugar específico para que Deus recebesse a adoração. Quando a gente segue na leitura do Antigo Testamento, e quando a gente chega no período da peregrinação do povo de Israel no deserto, uma vez que eles haviam saído lá do cativeiro do Egito, o que é que nós percebemos? Ao longo daquele percurso em que eles se dirigiam para a terra prometida, Deus, ele se fazia presente. E Deus se fazia presente como? Através do tabernáculo que o próprio Deus havia determinado, através da tenda que o próprio Deus havia ordenado para que ela pudesse ser confeccionada, e aquela tenda, aquele tabernáculo, significava a presença de Deus no meio do seu povo. Tanto é que era justamente na tenda da congregação, era justamente no tabernáculo, onde o povo se apresentava, sobretudo no 7º dia da semana, para apresentar as suas ofertas, para apresentar os seus sacrifícios, para apresentar os seus holocaustos. E por que eles se dirigiam e realizavam essas ações no tabernáculo? Porque o tabernáculo consistia na presença de Deus. Ao ir ao tabernáculo, eles estavam indo à presença de Deus. Ao adorar no tabernáculo, eles estavam adorando a Deus, porque naquela circunstância o tabernáculo era a casa de Deus, era a casa do Senhor. Vejam, meus irmãos, meus amigos, pelo menos 2 textos que confirmam esse fato. Abram aí, Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Existe um princípio que nós sempre gostamos de falar, e que ele é denominado a progressividade da revelação. Então, em relação ao lugar da adoração, a gente percebe facilmente o desenvolvimento desse princípio. Deus, ele vai se revelando aos poucos. Veja, com os patriarcas, ele reservava os locais em que ele se apresentava aos patriarcas, para que aqueles locais, aquelas colunas, se vissem de locais de adoração. Muito bem, vencida essa etapa, quando ele está junto com o seu povo na peregrinação para a terra prometida, ele manda este povo fazer um tabernáculo. Com que objetivo? Para que neste tabernáculo fossem oferecidas as ofertas, os holocaustos, os sacrifícios, ou seja, fosse um lugar de adoração no qual Deus se fazia presente. E olhem só o que ele diz aqui, Êxodo 25, versículos 8 e 9. O próprio Deus falando, o próprio Deus determinando. Veja que coisa interessante. Ele diz: e me farão um santuário, segue o texto, para que eu possa habitar no meio de vocês. Veja que Deus, ele sempre faz isso. Quando ele trata, quando ele estipula, quando ele desenvolve um pacto, melhor dizendo, com um povo, ele não fica distante, alheio àquele povo. Ele se faz presente no meio daquele povo, habitando com aquele povo, e por isso ele mandou confeccionar o tabernáculo. Por quê? Porque ali Deus se fazia presente. É interessante porque quando você olha, sobretudo o restante da revelação, livro de Levítico, livro de Números, em especial o livro de Números, havia até mesmo uma disposição das tribos de Israel quando eles estavam naquele processo de peregrinação. Como nós sabemos, eram 12 as tribos de Israel. E quando eles se alojavam em um determinado local, o tabernáculo, a tenda da congregação, ficava no meio, no centro, porque Deus tinha que ser sempre o centro da vida do seu povo. E aí, 3 tribos a norte, 3 tribos ao sul,
3 tribos ao oeste, 3 tribos ao leste. Então ficava dividido dessa forma. No meio do povo de Deus estava Deus se fazendo presente através do tabernáculo. Infelizmente não dá para fazer isso, mas se você olhar o livro de Números, você vai ver. Existia a especificação de onde cada tribo deveria se instalar quando eles se fixassem em um determinado local. Repito, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, e Deus no meio do seu povo através do tabernáculo. Então, aqui no versículo 8, ele manda confeccionar justamente essa tenda da congregação, esse santuário ou tabernáculo. Versículo de número 9. Segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. E a partir daqui você vai ver, né? Todos os utensílios que iriam compor ali o tabernáculo, de maneira minuciosa, Deus determina como é que eles deveriam ser feitos, o material que deveria ser aplicado na sua confecção. Então Deus, ele é detalhista em cada aspecto, quer seja do tabernáculo, quer seja dos elementos que compunham o tabernáculo, até mesmo das pessoas que iriam mexer no tabernáculo, que nesse caso seriam os levitas. Apenas os levitas teriam esse direito de se envolverem com tudo aquilo que envolvia, ou com tudo aquilo que se relacionava ao tabernáculo. Então, Deus aqui manda fazer o quê? Um lugar no qual ele se faria presente. Um pouco mais adiante, Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40. A gente vai ver que o tabernáculo ele é concluído e que verdadeiramente Deus iria se fazer e Deus se fez presente nele. Êxodo capítulo 40. Aqui é a inauguração do tabernáculo, fechando o livro de Êxodo. Veja, Êxodo 40, a partir do versículo 34. Êxodo 40, a partir do versículo 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, o tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória, o Shequiná do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantasse, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo sobre ela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Irmãos, imagina aí a cena. Às vezes a gente lê, mas não puxa pela memória o que era, né? Então você tinha ali o tabernáculo. O tabernáculo era uma barraca, literalmente falando, uma tenda. Ela media 13,5 metros de comprimento, ela media 4,5 metros de largura e 4,5 metros de altura. Era subdividida em 2 partes, existia o santo lugar, existia o santo dos santos, e fora, no complexo exterior, havia justamente todos os utensílios que estavam envolvidos nos holocaustos e nos sacrifícios. E aí a nuvem, durante o dia, que simbolizava a presença de Deus, ficava sobre o tabernáculo. Quando essa nuvem se deslocava, o povo sabia, está na hora de sair, está na hora de avançar. À noite, uma coluna de fogo. E aí o povo ia se orientando, porque Deus iria orientando o seu povo através justamente desse recurso. Por 40 anos foi assim. Por 4 décadas foi dessa forma, a presença de Deus no tabernáculo. Então, quando você compara com aquilo que acontecia aos patriarcas, você já observa, entre aspas, que há uma evolução. Porque, de acordo com o que nós vemos lá na era patriarcal, existiam vários lugares onde Deus se revelava aos patriarcas e eles iam erigindo colunas. Aqui você vai observando que as coisas vão se organizando, já é feita uma tenda. E ali já aquele referencial, Deus se faz presente naquele local. E é interessante porque quando Deus está nesse período de condução do povo de Israel à terra prometida, ele já prevê, olha só como as coisas de Deus são perfeitas, ele já prevê não mais um lugar móvel, como era a tenda.
se desarmava aqui, se armava ali, mas Deus já prevê um santuário físico, um santuário local, para que nele Deus pudesse ser adorado. Vejam aí, Deuteronômio capítulo 12. É fantástico, meus irmãos, estudar sobre isso. É fantástico estudar sobre isso, entendeu? E a gente vê que Deus não brinca com culto. Deus não brinca com lugar de culto, jamais. Então a gente observa essa evolução, entendeu? Colunas eram erigidas, o tabernáculo foi confeccionado e depois um templo fixo, um templo físico seria erguido. Veja, Deuteronômio capítulo 12. Eles estão aqui prestes a entrar à terra prometida, né? Estamos em Deuteronômio, então as coisas já estão se arrumando para esse propósito. Deuteronômio capítulo 12. Veja o que diz aqui o versículo 5 em diante. Olhem só o que diz aqui o texto da palavra. Olhem só. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, veja, e sua habitação, e para lá ireis. Então Deus iria escolher uma tribo, e seria responsável por toda essa parte religiosa. Deus iria escolher um lugar para que ele pudesse habitar. Veja que é o mesmo princípio que nós observamos em relação ao tabernáculo. Deus habitando. Não perca de vista essa palavra e você vai ver como é que ela vai ser aplicada lá no Novo Testamento. Então Deus sempre habita com o seu povo. Deus sempre se faz presente na vida do seu povo, quer no tabernáculo, quer no templo físico, conforme ele já ordena aqui. E o que esse lugar seria? Para que ele serviria? Versículo 6. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e as ofertas das vossas mãos e as ofertas volitivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então tudo que era sacrifício, tudo que era holocausto deveria ser levado para onde? Para esse templo físico, fixo, que Deus havia determinado. Os dízimos, as ofertas, tudo para lá. Então Deus centralizou num local só. Infelizmente não dá para ler tudo. Vamos pular para o versículo número 11. Versículo número 11. Depois vocês leem aqui Deuteronômio 12, porque é muita coisa e em amor ao tempo eu não vou me deter na leitura completa. Versículo 11. Olha só. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Como era o culto no Antigo Testamento? Era feito através de sacrifícios. Como era o culto que era realizado no Antigo Testamento? Era feito através de holocaustos. E onde é que esses sacrifícios eram feitos? Em qualquer lugar? Não. Eles eram feitos lá no templo, conforme Deus havia prescrito, determinado, antes mesmo que ele ocorresse aqui em Deuteronômio. Então veja que Deus sempre reserva um lugar para a adoração. Deus sempre reserva um lugar para o louvor. E qual seria essa cidade? Jerusalém. E qual seria esse lugar? O templo, que Davi tanto tentou, vamos assim dizer, erigir, mas Deus não permitiu porque ele era um homem de sangue. Mas esse privilégio ele foi cumprido pelo seu sucessor, por Salomão, quando ele erigiu o templo, conforme nós observamos no primeiro livro dos Reis. Então, veja, meus irmãos, que aqui é profetizado o local, que depois de alguns anos esse local é concretizado, um local de adoração. Então, aquilo que começou com colunas, tornou-se um tabernáculo e depois virou um templo fixo ou físico. Para quê? Para a adoração. Até mudou os lugares, mas o princípio permaneceu o mesmo. É como eu sempre gosto de dizer, quando você entende o princípio de uma coisa, é fácil, o resto vai ser a aplicação prática. Então, qual é o princípio que a gente vê? Deus reserva um lugar para adoração. Com os patriarcas,
ao longo da jornada até a terra prometida e quando eles estivessem instalados na terra prometida, sempre um lugar para a adoração. Essa é a visão veterotestamentária que nós temos acerca desse tema. Esta é a visão que nós encontramos no Antigo Testamento. Entendendo isso, o que é que a gente vê a partir de Cristo? A gente vê, meus irmãos, meus amigos, que Cristo, ele ampliou o entendimento que nós devemos ter acerca do local de adoração. Cristo ampliou o entendimento que nós devemos ter acerca do local de adoração. Quando Cristo, conversou com a mulher samaritana, afirmou no caso nosso Salvador, que a partir da sua vinda, não haveria um lugar fixo no qual Deus habitasse exclusivamente, mas que Deus, ele iria habitar no coração e na vida de cada uma daquelas pessoas que temessem ao seu nome. Deus sempre habita, só que a partir da vinda de Cristo, a partir da sua obra, não haveria mais uma cidade exclusiva, não haveria mais um lugar exclusivo onde somente naquele lugar Deus tivesse de ser adorado. Então há essa ampliação na compreensão conforme o ensinamento de Jesus. Abram por favor aí, João capítulo 4. João capítulo 4. Semana passada, se vocês puxarem pela memória, vocês vão se lembrar, quando Davi, lá no Salmo 133, ele fala, quão bom e agradável é viverem unidos irmãos, e a gente fez toda aquela contextualização. Ali ainda era o tabernáculo, entendeu? Que o povo se reunia para lá para adorar a Deus. Depois veio o templo. E aqui a gente chega em João capítulo 4. João capítulo 4, a conversa, o diálogo que Cristo tem com a mulher samaritana. E aí chega um ponto da conversa que o assunto de culto acaba entrando. E aí é uma discussão, no sentido positivo da palavra, entre Cristo e aquela mulher samaritana. Por quê? Havia uma divergência entre judeus e samaritanos, dentre várias coisas, porque cada um pleiteava um lugar específico para adoração. Os judeus diziam, é em Jerusalém que se deve adorar. Os judeus afirmavam, é no templo de Salomão que nós devemos adorar a Deus. E os samaritanos não, a gente pode adorar aqui em Samaria, lá no Monte Gerizim, lá também Deus pode ser adorado. Os judeus não. Então havia esse acirramento, que era um acirramento de centenas de anos. Conforme nós vimos na semana passada, Salomão reinou sobre todo Israel, sucedendo seu pai Davi. Depois de Salomão reinou Roboão, filho de Salomão, que uma das coisas que Roboão fez foi dividir novamente os reinos. E aí ficou o reino do norte e ficou o reino do sul. O reino do sul com 2 tribos, capital de adoração Jerusalém, capital do reino Jerusalém, e também ficou o reino do norte, e a capital era Samaria. Então ambos os reinos tinham seus lugares específicos de adoração. Só que ambos os reinos acabam se desviando do caminho do Senhor, e ambos seguem no caminho da idolatria. E Deus pune um e outro sucessivamente. Primeiramente, ele pune o reino do norte, mandando os assírios invadir aquela região e aquelas tribos. E uma vez que os assírios invadiram, eles misturaram o povo com os demais povos que eles haviam escravizados. E por isso os samaritanos, eles tinham aquilo que a gente chama de um culto misto. Eles serviam a Deus, mas de forma totalmente contrária às Escrituras. E aí havia todo esse acirramento entre judeus e samaritanos. O reino do sul também é levado cativo pela Babilônia, mas depois de 70 anos volta. O templo é reconstruído e a adoração é restabelecida. E aí há todo esse conflito entre samaritanos e judeus. Esse é o pano de fundo dessa conversa aqui de João capítulo 4. Então vamos para a conversa agora, para poder entender. Versículo 20, olhem só. Nossos pais adoravam neste monte, falava a mulher samaritana. Vós, no caso dos judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. E de fato era, porque não foi o que nós vimos lá em Deuteronômio capítulo 12? Deus não ia separar e separou um local para adoração. Que local era esse? A cidade de Jerusalém. Que local específico era esse? O templo de Salomão. Então, nesse sentido, os judeus, eles estavam certos. E aí Cristo disse-lhe Jesus, mulher,
podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Cristo disse, está certo, o lugar de adoração até hoje é Jerusalém, mas haverá um momento que nem em Jerusalém, nem em Samaria, Deus ele vai ser adorado. Ele vai ser adorado em qualquer outro lugar. Vai se ampliar o local no qual ele vai receber a adoração, a partir da minha vinda, a partir da minha obra. Veja o que ele fala no versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A obrigatoriedade agora não é de um lugar, mas a obrigatoriedade agora é de uma forma na adoração, em espírito e em verdade. Não é que o lugar não fosse importante, a gente vai ver um pouco mais adiante, mas o que Cristo queria ensinar àquela mulher, e na verdade queria ensinar a todos os judeus, era isso. Esse momento de um local exclusivo acabou. O que Deus quer agora é que ele venha a ser adorado em espírito e em verdade. Então Cristo ele amplia o entendimento acerca do local de culto, acerca do lugar de adoração. Por quê? Porque através da sua redenção, meus irmãos, meus amigos, a redenção de Cristo, Deus, prestem atenção nisso, ele passaria a habitar em todos aqueles que ele, Deus, através da obra de Cristo, salvou. Estão lembrados que quando Deus mandou fazer o tabernáculo, ele disse que iria habitar naquele tabernáculo? Estão lembrados que quando Deus disse que iria habitar no templo, ele estaria morando ali? E aí quando vem Cristo, quando vem a sua obra, a gente percebe que todas as pessoas que foram salvas por ele, todas aquelas pessoas que são redimidas do Senhor, elas passam a ser automaticamente a morada de Deus através das suas vidas. Elas passam a ser templos vivos do Senhor. Olhem só o que Cristo falou lá em João capítulo 14. João capítulo 14. Versículo 16 e também o versículo 18. João 14, 16 até o versículo 18. Cristo falou aos discípulos e nos fala: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Veja, Deus sempre no meio dos seus discípulos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis. Olha só que coisa fantástica, olha só que coisa maravilhosa. Veja que benefício nós temos pelo fato de sermos salvos em Cristo Jesus. Porque ele habita convosco e estará em vós. Durante o período em que Cristo estava aqui com os discípulos, ele habitava junto aos seus discípulos. Mas quando ele consumasse a sua obra de redenção e enviasse o Espírito Santo, onde é que Deus habitaria através do seu Espírito? Em cada um de nós. Ele faria a sua morada, ele fazia o seu tabernáculo, ele faria o seu templo. Veja, meus irmãos, como a revelação ela é progressiva. E veja como ela começa lá em Gênesis e como ela vai acabar aqui nos Evangelhos. Nós hoje somos o templo de Deus. Nós hoje somos a morada do Senhor. Nós hoje somos casa de Deus, cada um de nós. E aí ele completa no versículo 18: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Então é assim que acontece, é assim que acontece. E é essa a realidade que todos nós que nos sujeitamos à palavra do Senhor desfrutamos e desfrutamos em nossas vidas. Que privilégio! Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, ele mora em cada um de nós. Ele se faz presente, ele habita em cada uma das nossas vidas, na vida daquelas pessoas que guardam a sua palavra, na vida daquelas pessoas que sujeitam aos seus mandamentos, na vida daquelas pessoas que obedecem aos seus preceitos. Veja o que o mesmo Cristo falou, também no capítulo 14 de João, só que um pouco mais adiante, versículos 21,
e o versículo de número 23. Veja que essa questão de morada de Deus, ela é muito forte na Bíblia. É muito forte na Bíblia. E veja agora o que Cristo vai falar. Verso 21 e verso de número 23. Do mesmo capítulo 14 de João. Olhem só. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E como vai ser essa manifestação? Versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Veja, e viremos para ele e faremos nele casa. É o mesmo princípio que você observa lá no livro de Gênesis. E só para não esquecer, estão lembrados que eu falei para vocês? Se você entende Gênesis, você entende a Bíblia toda. O resto é só um desdobramento do que existe lá. É só um desdobramento, como a gente está fazendo aqui, em relação ao culto. Então, meus irmãos, Deus habita em nós. A partir do momento que nós nos sujeitamos à sua palavra, que guardamos os seus mandamentos, que seguimos as suas orientações, pode ter certeza de uma coisa: Deus estará fazendo morada nos nossos corações. Não é mais necessário tabernáculo, não é mais necessário templo, não é mais necessário colunas. Não, Deus agora habita, faz morada em nossas vidas, na vida de cada um de nós. E é interessante porque quando você vai ver os escritos apostólicos, ou seja, os escritos dos apóstolos, vocês observam, conforme nós iremos observar, que os apóstolos perceberam isso claramente. E aqui eu vou fazer uso de palavras do apóstolo Paulo, de palavras do apóstolo Pedro, onde eles são conscientes de que nós, meus irmãos, de que nós, minhas irmãs, somos os templos vivos do Senhor aqui na terra. Abram aí, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3. Nada acontece aleatoriamente. Então, quando você vê lá na Bíblia se ensinando acerca da necessidade de confeccionar um tabernáculo, da necessidade de se erigir um templo, Deus estava usando essas ilustrações para ensinar uma coisa maior. É aquilo que eu falei agora há pouco, da progressividade da revelação. A revelação ela é sempre progressiva, ela sempre vai se ampliando para melhorar a nossa compreensão. Em tudo você encontra isso na palavra. Ela nunca regride, ela sempre progride. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Uma pergunta de retórica que Paulo faz aqui para a igreja de Corinto e que ele nos faz a cada um de nós. Veja o que diz aqui a palavra, veja. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que é que nós somos, meus irmãos, hoje? Santuários de Deus. Quem é que faz morada em nós hoje? O Espírito Santo. É pouca coisa a salvação? É nada. É nada. Não tem como a gente relativizar, pensando que é a mesma coisa. Não, meus irmãos, salvação é algo fantástico. Significa dizer, em outras palavras, que você agora é uma morada de Deus. O Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus que não é restrito a lugares, ele habita na sua vida e habita na vida de todas aquelas pessoas que Cristo salvou. Hoje nós somos santuários de Deus. O tabernáculo de Salomão, o tabernáculo do Antigo Testamento, o templo de Salomão, eram figuras, ilustrações daquilo que Deus tinha preparado para o seu povo na consumação da salvação, a partir da redenção de Jesus Cristo. Algo infinitamente superior, algo infinitamente melhor. Então, Deus não ficaria mais restrito, e na verdade nunca ficou, né? Mas agora, em absoluto, a um local, a uma cidade, não. Ele moraria na vida de todas aquelas pessoas que ele salvaria. É o princípio da palavra. Vamos mais adiante. 2 Coríntios 6,16. 2 Coríntios 6,16. Agora é segunda, viu? 2 Coríntios 6,16. O contexto aqui ele é claro, né? Nós não devemos ter comunhão com os incrédulos. E aqui Paulo fundamenta de uma maneira bem básica. Contra fatos não há argumentos. Então, de uma maneira bem básica, ele argumenta aqui por que a gente não deve ter comunhão com os incrédulos.
de participação comum. Por quê? Versículo 16, ele dá a razão, e serve para isso que nós estamos estudando. 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os dos ídolos? Ele faz uma comparação, né? Quem é descrente é um santuário, não de Deus, mas dos ídolos. E quem é crente é um santuário de Deus. E eu digo, tem ou não tem diferença? Que a Bíblia fale. Segue o texto. Porque nós somos santuários do Deus vivente. Nós quem? Nós que somos salvos. Como ele próprio disse. O que foi que Deus disse? Habitarei. Mais uma vez a questão de habitar. E andarei entre eles. Serei o seu Deus. E eles serão o meu. Está vendo aí? Nós somos povo particular de Deus. Nós somos morada particular de Deus. Então, essa é a realidade que nós desfrutamos. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, como templos vivos que nós somos, nós apresentamos o nosso culto a Deus, os nossos sacrifícios de adoração, os nossos louvores, quando nós adoramos a Deus e adoramos através das nossas vidas e através dos nossos cultos. Olhem só, bem rapidinho, como isso é uma realidade agora nas nossas vidas. Abram aí, Hebreus 13:15. Não era para o templo que se levava os sacrifícios e as ofertas? Não era no templo que Deus era adorado? Hoje, Deus continua sendo adorado. Nós, como seus templos, adoramos a Deus através do nosso culto, do nosso louvor, da nossa adoração. Hebreus 13:15. Olhem só o que diz aqui a palavra. Hebreus 13:15. Diz o seguinte a palavra: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando nós estamos no culto a Deus, e estamos exaltando a Deus através do nosso louvor, através da nossa adoração, através dos nossos cantos, o que é que nós estamos fazendo, meus irmãos? Nós estamos apresentando os nossos sacrifícios a Deus. A exemplo do que acontecia no Antigo Testamento. Só que no Antigo Testamento se oferecia animal. E hoje nós oferecemos a nossa vida, oferecemos o nosso culto, oferecemos a nossa adoração. É por isso que quando nós estamos entoando louvores ao Senhor, nós devemos fazer nessa consciência, nós devemos ser motivados por essa alegria, porque é o sacrifício que Deus ele requer de nós, e por isso nós não podemos estar em outro canto, a não ser na sua casa, para poder adorar o seu nome dessa forma. É simples assim. Um pouco mais adiante, 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Interessante que eu queria ver tudo isso na semana passada, né? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Veja o que Pedro diz aqui. Também vós mesmos, e aqui inclua-se cada um de nós, meus irmãos, como pedras que vivem, sois edificados. O quê? Casa espiritual. Para quê? Para ser de sacerdócio santo. Com que propósito? A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de... Entenderam as figuras que nós temos lá no Antigo Testamento? O templo somos nós. Os sacrifícios nós estamos oferecendo. Os animais é o louvor que nós prestamos a Deus através da adoração corporativa. As coisas estão ligadas, só que numa significância bem maior daquilo que nós tínhamos lá no Antigo Testamento. E aí, diante de tudo isso que nós expusemos até aqui, você pode perguntar: então, tudo que foi colocado, então, tudo aquilo que foi exposto é uma comprovação que eu posso, na minha casa, que eu posso, no recanto do meu lar, prestar a minha adoração. Afinal de contas, eu sou tabernáculo de Deus, eu sou templo do Senhor. Não. O fato hoje de nós sermos o templo vivo do Senhor não nos exime, não exclui a responsabilidade que nós temos da adoração corporativa, porque eu sou um templo vivo.
Você também é um templo vivo. Nós somos templos vivos e devemos nos unir, meus irmãos, devemos nos unir, minhas irmãs, para formarmos o grande templo vivo ao Senhor e assim, em culto corporativo, prestarmos a nossa adoração, prestarmos o nosso louvor ao seu nome. É isso que nós observamos na igreja primitiva. É isso que nós observamos na igreja dos primeiros séculos. Vamos ver, só a título de recordação, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42. Lembremos-nos que os irmãos aqui já desfrutavam da realidade. Que realidade? Eles desfrutavam da realidade da descida do Espírito Santo. E aquela promessa de Cristo, lá em João capítulo 14, já havia sido concretizada na vida deles. Mas eles ficaram isolados em suas casas, uma vez que eles eram templos vivos? Não. Olha só a mentalidade dos discípulos, que é a mentalidade correta. Versículo 42. E perseveraram juntos na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles eram templos vivos, mas se juntava a outros templos vivos para que assim formasse o grande templo do Senhor e prestasse a adoração ao seu nome. Comportamento da igreja primitiva. Pouco mais adiante, a gente até viu, né? Só para relembrar, Atos capítulo 20, versículo 7. Só para destacar aqui esses exemplos. Atos capítulo 20, versículo 7. Eles eram templos vivos? Sim. Estavam em suas casas? Não. Estavam aonde? Reunidos com os outros para adorar a Deus. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, já vimos isso, estando nós como? Separados? Não. Reunidos. Com que propósito? Com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Estavam juntos, meus irmãos. Eles já desfrutavam dessa realidade de serem tabernáculos do Senhor aqui na terra, mas não viviam isolados, não viviam separados, mas eles estavam reunidos em culto corporativo. E essa é a visão que a gente tem da palavra do Senhor. Olhem só o que Paulo fala, lá em 1 Coríntios capítulo 1. Nós somos esses templos vivos do Senhor e nos reunimos com outros templos vivos do Senhor, para assim formarmos um só templo vivo do Senhor e assim prestarmos a nossa adoração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Diz o seguinte a palavra do Senhor: a igreja, e aqui como foi falado, estudo ministrado do pastor Valdos, a eclésia, os chamados para fora, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja no sentido local, o grupo de crentes da cidade de Corinto que se reunia num determinado local e que formava a igreja corintiana ou de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, veja, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja ela é universal nesse sentido, meus irmãos. Ela é local, porque no caso aqui específico se localizava na igreja na cidade de Corinto, mas não só lá em Corinto, em todos os lugares em que se invocava o nome do Senhor, em todos os lugares que havia pessoas salvas, em todos os lugares que existiam santos, templos do Espírito Santo. Eles se reuniam como comunidades locais. Então uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário, se acentua essa responsabilidade. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos considerar, depois de tudo isso que nós observamos desde o Antigo Testamento, o local de adoração, prestem atenção nisso, é aquele que reúne templos vivos com esse propósito. O lugar de adoração a Deus não é Jerusalém. O lugar de adoração a Deus não é o templo de Salomão. O lugar de adoração a Deus não é o tabernáculo do Antigo Testamento, mas é todo e qualquer local onde você tem um grupo de santos e que esses santos, eles se reúnem para adorar a Deus, para exaltar o seu nome. Esse local separado, consagrado, conforme nós vimos logo no primeiro instante do nosso estudo. Nesse caso nosso, temos esse privilégio.
temos um lugar espaçoso, temos um lugar bem adaptado, temos um lugar bem acomodado, para que a gente possa estar aqui adorando a Deus. Mas se nós não tivéssemos, seria culto do mesmo jeito. Se fosse debaixo de uma árvore, debaixo do pé de um buzeiro, entendeu? Mas se tivesse 2 crentes ali reunidos, 3 crentes ali reunidos, ali era o lugar de adoração. Se for uma tapera, ali é um lugar de adoração. Não importa o local em si fixo, muito embora ele deve existir, mas o que é obrigatório é que neste local, seja ele onde for, exista crentes salvos, templos vivos do Senhor. É ali que Deus deve ser adorado, é ali que Deus deve ser exaltado. Então, o lugar de cultuar a Deus é aquele onde os remidos, eles expressam o seu louvor, eles expressam a sua adoração. Porque sabe de uma coisa, meus irmãos? Sabe de uma coisa, minhas irmãs? Templos como a gente tem hoje aqui, eles só existiram na igreja do cristianismo a partir do 3º século. Olha só que coisa interessante. Templos como nós temos aqui hoje, separados, destinados com essa finalidade, eles só passaram a existir no 3º século da igreja cristã. E sabe onde a igreja se reunia? Sabe onde era o local de adoração? Ali nos primeiros 100, 200 anos da igreja de Cristo? Na casa, ou nas casas de cada crente. Nas casas das famílias dos salvos, que abriam as suas portas, reuniam os crentes, e ali de maneira bem simples, e ali de maneira bem confortável, eles adoravam a Deus com sinceridade, com alegria no coração, ouvindo a sua palavra, tomando a Santa Ceia, participando da festa ágape, e assim a igreja se desenvolveu, se multiplicou, se fortaleceu e deu o grande exemplo que nós temos na história do cristianismo. Olha só que coisa fantástica, olha só que coisa interessante. E hoje a gente vê que as pessoas andam na contramão disso aí, né? Querem templos, querem prédios físicos, querem isso, querem aquilo outro, não importa em si estas coisas. Se tiver, beleza, mas se não tiver, que sejam pessoas salvas, que busquem a Deus com sinceridade, que adorem a Deus em espírito e em verdade, que estejam ali sinceramente na presença do Senhor. Ali é o local de adoração. E Deus espera que naquele local ele venha a ser adorado, ele venha a ser exaltado. Bem rapidinho, eu sei que eu estou estourando aqui o tempo. Vamos ver alguns exemplos de igreja casa, ou de casa igreja, que a gente tem na Bíblia Sagrada. Abram aí, Romanos 16. Priscila e Áquila são exemplos nesse sentido. Era um casal que abria as portas da sua casa para a adoração dos irmãos. Romanos 16, 3 e 5. Pulando 4, só porque é um parênteses aqui que Paulo abre, mas para o que a gente quer, versículo 3, versículo 5. Ele diz, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epinedo, primícias da Ásia para Cristo. Então o que é que a gente vê aqui na primeira parte do versículo 5? A casa de Priscila, a casa de Áquila, era uma casa dedicada à adoração. Era a igreja, entendeu? Que nos momentos de culto, que no dia de culto se reunia para adorar. Simples, meus irmãos, simples, porque não é a suntuosidade de um templo que determina o valor da adoração, mas aquilo que está nos nossos corações é que determina o valor da adoração. E é isso que nós observamos no Novo Testamento. Um pouco mais adiante, 1 Coríntios 16, versículo 19. Aí hoje você lida com cada situação complicada. As pessoas querem um templo que tenha um ar-condicionado, querem um templo que tenha isso, querem um templo que tenha aquilo outro, mas não se preocupa com o principal. Um lugar que tenha crente, um lugar que se prega a palavra genuinamente. Ali é o lugar de adoração. Ali é o lugar de adoração. Veja, 1 Coríntios 16, versículo 19. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muito vos saúdam. Áquila e Priscila, veja, e bem assim a igreja que está na casa deles. A igreja se reunia na casa desse casal.
entendeu? Um pouco mais adiante, Colossenses capítulo 4, versículo 15. Eu vou acelerar aqui um pouquinho. Colossenses capítulo 4, versículo 15. O exemplo de Ninfa era também alguém que abria as portas do seu lar para a adoração. Veja, Colossenses 4, versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela, Ninfa, hospeda em sua casa. Também, abrir a porta do seu lar, abrir a porta da sua casa para quê? Para reunir os irmãos. E fechando, Filemon, versículo 2. Filemon, versículo 2. Filemon, junto com a sua esposa, também abriam as portas da sua casa para a adoração à irmã Áfia. Olhem só o que diz aqui, ó. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, na casa de Filemon. Então, meus irmãos, esse é o local de adoração, onde os templos vivos do Senhor se reúnem para exaltar e para glorificar o seu santo e excelso nome. Eu queria concluir o nosso estudo hoje pela manhã mostrando isso, meus irmãos. Deus, ele tem um zelo especial na sua adoração. Ele reserva um tempo, ele reserva um local para que juntos nós possamos cultuar, para que juntos nós possamos adorar ao seu nome. E é interessante porque em relação ao local, veja que Deus, ele não é muito criterioso, vamos assim dizer. Ele aceita a sua adoração que venha de locais simples, como aconteciam nas igrejas lá do período primitivo. Cultos que eram oferecidos na casa dos irmãos. Não precisava ir mais para Jerusalém, não precisava ir mais para o templo de Salomão, onde as pessoas estivessem, onde os crentes estivessem, em virtude deles serem o templo vivo do Senhor, eles podiam se juntar, eles podiam se reunir, e ali era o local de adoração. Então Deus não faz exigências pesadas nesse sentido. Nós podemos nos reunir, não há desculpa de nós não fazermos isso. Só para nós termos uma ideia, sobretudo ali nos primeiros 60, 70 anos da era cristã, os irmãos, eles se reuniam nas catacumbas de Roma, ou seja, em cavernas, no subterrâneo, para fugir da perseguição imposta pelo Império Romano, porque eles não abriam mão da adoração, eles não abriam mão do culto. O Império estava perseguindo, inclusive com pena de vida, mas mesmo assim, eles se encorajavam e seguiam aquilo que Cristo dizia: importa obedecer a Deus do que sujeitar aos homens. E eles cultuavam a Deus, escondidos. E é interessante porque isso não aconteceu de maneira aleatória, né? Boa parte das artes da igreja primitiva, ela é conhecida justamente nessas catacumbas, onde eles faziam os desenhos da ceia, onde eles faziam os desenhos das festas do amor, da festa ágape, dos batismos. E a gente sabe um pouco da vida ali que marcou os cristãos no primeiro século, por causa desse registro que ficou gravado em termos de artes, e que hoje, graças a Deus, nós temos acesso. Então, eles não abriram mão, Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, como aplicação para nós, que a gente possa aproveitar mesmo o lugar que Deus nos dá aqui para a sua adoração, seu santuário, a sua casa, entendeu? Graças a Deus, a gente tem que louvar muito ao Senhor. Deus nos deu um templo confortável, Deus nos deu um templo espaçoso, e mesmo obedecendo o distanciamento social, a gente consegue comportar um bom número de pessoas com segurança. Então, que nós aproveitemos essa dádiva, que nós aproveitemos esse privilégio e que compareçamos à casa do Senhor, que possamos adorar o seu nome, que possamos cultuá-lo no lugar que ele separou com esse objetivo, no lugar que ele separou com essa finalidade. Até nisso, nós aqui somos indesculpáveis. A gente vê, né, por causa dessa situação que nós estamos vivenciando, sobretudo aquelas igrejas que têm o seu espaço interno pequeno, como é difícil. Você coloca 1,5 metro de distância, acabou, não cabem 10, 15 pessoas. E nós não, graças a Deus, até 100 a gente pode comportar, entendeu? Então,
é injustificável, meus irmãos, é injustificável. Que a gente possa valorizar essa bênção que Deus nos dá, que a gente possa cada vez mais lutar por ela, se fazendo presente nos trabalhos, para que assim nós recebamos de Deus a edificação que a gente tanto precisa para o nosso crescimento espiritual, mas acima de tudo, para nós glorificarmos a Deus. E se porventura há alguém que nos escuta ou que nos escutará, que ainda não é salvo, qual a aplicação final que a gente destina para você? Procure, meu amigo, procure, minha amiga, estar na casa de Deus, num lugar que se prega a palavra, em um lugar que se anuncia o evangelho, para que assim Deus fale ao seu coração, você possa se achegar à verdade, experimentar da redenção, tornar-se um templo vivo, para juntamente com outros templos vivos, adorar a Deus em espírito e em verdade. Então faça isso, e se beneficie com todas as bênçãos, sobretudo da salvação, que Deus ele tem reservado para cada um de vocês. Portanto, meus irmãos, meus amigos, hoje nós encerramos o estudo que nós iniciamos na semana passada, o tempo e o lugar de adoração. O domingo é o lugar, melhor dizendo, o domingo é o tempo de adoração, e o templo é o lugar de adoração, junto com outros templos, para que assim a gente possa prestar a Deus o nosso culto, o nosso louvor em espírito e em verdade. Então que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas mentes, em nossos corações. Amém.